Muito bem, estamos iniciando o nosso 5º episódio do Você Pode Mais e queremos abrir aqui com uma mensagem que foi escrita pela nossa convidada no dia 28 de maio, uma data marcante, e você vai conhecer logo mais o porquê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. E quem está aqui é Ainoan Sótinas. Seja bem-vinda ao Pode Mais. Muito obrigada pela receptividade, Fernando. Essa música, né, música de Voz da Verdade, quando eu vi ela a primeira vez, eu nunca imaginei que ela fosse fazer tanto parte da minha vida. Eu nunca imaginei que uma letra de uma canção ia demonstrar o que eu tinha passado e ela iria fazer parte da minha vida. Ela ia literalmente contar a minha história de uma forma tão curta e uma forma tão significativa. E nós vamos conhecer essa história a partir de agora e as pessoas vão entender, compreender o porquê essa música faz tanto sentido na vida de Ainoan. Vamos começar pela infância. Como foi a sua infância? Infância de todo zedoquense, ela é composta de, principalmente nós meninas, né? Cabelo afuazado, correndo nas soltas, pegando carreira de cachorro e de vaca nas soltas alheias. Então foi uma infância super feliz? Não, foi uma infância incrível. Estudei na Escola Bandeirante, SEMA, diretora, acho que era Socorro, era Benedito o nome dela. E levando bronca, mas lógico, né? Melhor aluna da sala. Olha, modéstia, melhor aluna da sala, modéstia à parte. Mas foi uma infância muito boa, muito proveitosa mesmo. Infância de juntar a turma e fugir de bicicleta para vir para Araguanã para tomar banho. Detalhe, eu não sei nadar. De Zedoca, Araguanã de bicicleta? Bicicleta. Detalhe, eu não sei nadar. Meu Deus. Nunca aprendi. Mas andar de bicicleta, eu jogava bola. Tinha ali onde é hoje o ginásio aqui de frente, o Boteco da Ivone. Sim, sim. Lá era um campo. Tava até comentando uma vez com o Maiones que uma vez eu levei uma bolada no estômago tão grande. E essa era a nossa infância. Como na época as meninas não gostavam de jogar bola, eu jogava com os meninos. Então, eu era basicamente da cor dessa cortina. Tentando pegar sol, o cabelo dessa altura continua, viu? Mas era aquele cabelão seco, correndo, magricela. Era muito bom. Que infância maravilhosa, hein? Começou aí com uma bolada no estômago. Bolada no estômago. Não, que você imaginar. Quando eu estudei no Princesa Isabel, apareceu um jumento na porta, e eu montei no jumento, e deram um tapa, e eu caí com o jumento, quebrei a perna. Era eu. Você caiu com o jumento ou caiu do jumento? Eu fiquei curioso agora. Eu caí do jumento. Ah, tá. Derrubou até o jumento, não é possível. Pois é, mas é como eu disse, é uma infância normal. Sim, você nasceu aqui na cidade de Zedoca? Sim, nasci em Zedoca. Sou natural de Zedoca. E seus pais? Meus pais, meu pai é de Codó, mas foi criado aqui em Zedoca. E minha mãe é de Manaus, mas também foi criada em Zedoca. Legal. Na Vila Nova? Isso, Vila Nosso Nova. segundo convidado da Vila Nova, que legal, hein? Esteve aqui Chicão dos Teclados, também da Vila Nova, agora Ainoan Sótinas. E por que sobrenome bem diferente, Sótinas? Na verdade, Sótinas não é o nome artístico, né? Em homenagem ao meu pai, porque é Santos ao contrário. Ele era cantor, acho que muita gente conhece, que é o irmão Wilson, já falecido. Era cantor, compositor, pintor, artista plástico. Enfim, era uma pessoa incrível. E quando ele foi lançar o primeiro CD dele, ele disse assim, Wilson é muito comum. E Santos é mais comum ainda. Como ele tinha uma mente criativa muito grande, ele ficou lá rabiscando e saiu, tentou pôr S de todas as formas, não deu. E ele começou a jogar as letras e de repente, aí se pôr ao contrário, Sótinas. Aí depois que ficou bonito, e pronto, ele passou a se autodenominar Sótinas, Wilson Sótinas, ele assinava Wilson Sótinas. Aí, quando, de uns tempos pra cá, eu lembrei dele, né, fez 12 anos que ele faleceu, e quando completou 12 anos que ele faleceu, eu também passei a assinar Ainoan Sótinas. É uma homenagem a ele, que é uma pessoa que Deus já levou, já descansa, mas que eu ainda
tenho muitas lembranças dele. É uma pessoa que, não só por ser o meu pai, mas é uma pessoa que me marcou. Muito da força que eu tenho hoje, eu trago dele. Porque ele também passou por muita coisa. Ele teve um problema de saúde seríssimo. Ele foi um dos melhores cantores daqui, para não dizer o melhor, né? Melhor aluna, melhor cantor. A modéstia tá na família. E ele teve pneumonia quando ele teve 12 anos. A pneumonia evoluiu para uma tuberculose e ele fugiu do hospital. Só Nossa. isso. Minha avó deixou ele internado no hospital e ele fugiu. E acabou que ele não se tratou, né? Encontraram ele, enfim. E cresceu, mas todo o tempo com uma tosse muito esquisita. E quando adulto, já aos 45 anos, ele era muito cansado mesmo. O pastor levou ele para Teresina para fazer novos exames e foi constatado que ele só tinha um pulmão. E era meio estranho ver, né, o raio-x dele que você colocava contra a luz, dava de ver a parte de trás da coluna, da costela dele, era bem estranho de se ver. E o pulmão direito, ele não tinha o esquerdo, o pulmão direito, não se sabia ao certo se era o direito que estava crescendo a ponto de preencher o esquerdo ou se era o restinho do pulmão esquerdo. E o médico pediu que ele repousasse. Ele disse, não, eu tô vivo, eu vou cantar. E ele continuou cantando. Ele ficou, eu acho que se não me falha a memória, mais de 2 anos cantando. E ele morreu. E antes dele morrer, ele basicamente foi cantando. Ele foi de Zedoca a Teresina cantando. Ele foi levado para a UTI ainda cantando. E a minha madrasta, meu irmão, falou que na UTI ele ainda ficava balbuciando. Ele foi morrendo e os lábios dele ainda mexiam. Então, essa força que eu trago hoje vem dele. Lógico que vem de Deus, mas eu me espelho muito nele. Porque ele era uma pessoa que ele estava na situação em que ele estava, mas em nenhum momento você via ele triste. Todo o tempo rindo, cantando, alegre, contando piada. Ele não parou, a vida dele não parou. Então, quem sou eu para fazer menos que ele? Ele realmente tornou-se a sua grande referência em todas as áreas, inclusive na área musical. Na área musical, na área artística, essa alegria, essa vontade imensa de viver. Ele é a minha referência. Quando você começou a se apresentar na área da música? Foi na igreja. Na igreja, eu não gostava, nunca gostei. E às vezes eu dizia assim, pai, por que Deus quer que eu cante? Mas eu não quero cantar, não é pra mim. Ele dizia, minha filha, não é você, é Deus. E eu cantava na igreja, as pessoas se emocionavam, eu me emocionava, mas eu ainda era muito jovem. E eu não imaginava, Fernando, o que a música iria fazer por mim. Eu não imaginava que aquela paixão que o meu pai ajudou a despertar em mim pela música iria basicamente ser o meu alicerce no momento em que eu mais precisei. Porque, até colocando um pouco do que eu vou falar aqui, quando nenhum medicamento deu resultado, que eu cheguei a tomar tramal, morfina, pregabalina, que são remédios tudo de tarja preta, é medicação controlada para dor. Quando nenhum deles resolveu, eu me lembro que eu estava basicamente quase que entrando na loucura de tanta dor. E eu estava em casa, eu peguei o celular, comecei a zapear, peguei um fone de ouvido e pus no ouvido e coloquei no volume máximo. Eu disse, ou eu vou enlouquecer ou a dor vai passar. E quando eu dei por mim, eu estava tão concentrada na música que eu tinha esquecido da dor. Eu tinha viajado tanto ali na melodia, na letra, que eu tinha esquecido da dor. E quando eu tirei o fone de ouvido, voltou a doer. Eu digo, peraí, pronto. Então, quando estava muito insuportável o fone de ouvido, então é tão assim que quem convive comigo sabe que quando eu tô com fone de ouvido é porque já tá insuportável. Aí eu fico ali, vou rolar. Quando eu vejo já passou. E é aquilo, ou você se adapta à situação, ou a situação vai querer se adaptar a você. E a partir do momento em que a situação for querer se adaptar a você, vai ser benéfico para a situação, não para você. Então cabe a você encontrar uma forma de driblar aquilo ali.
Então, uma forma que eu encontrei de driblar a dor de fato foi a música. Independente de ser cantando, ou ouvindo, ou batucando, eu sempre estou batucando em alguma coisa. Mas é um momento em que eu relaxo. De fato, a música está fazendo o papel dela. Que é trazer aquele alívio, é trazer aquela paz. E eu escuto de tudo. As pessoas imaginam assim, você canta, você é filho de maestro, você só escuta música boa. Não! Eu escuto de Beethoven a funk. Vai depender do meu clima. Eu escuto de Beethoven a funk. Entendeu? Então, eu e o Spotify, a gente tem um laço. Quando eu vejo ele lascou um funk lá, eu vai escutar assim mesmo, porque eu não vou enlouquecer. Você falou aí do seu pai, e com relação à sua mãe? A minha mãe, ela mora em Manaus. Mora em Manaus, nosso contato é bem pouco mesmo, bem... Na verdade, a referência de mãe que eu tenho é a minha avó, porque eu fui criada, eu e meus irmãos, nós fomos criados pelos nossos avós, que é a dona Toinha e o seu neguinho. Eram dois senhorzinhos baixinhos. Ela era uma senhora brava, aquela senhora de rebolar um tijolo em você. Menino, sai daí. E ele era aquela figura mais tranquila, mais calma. Ela não, era ela surtada. Eu acho que eu puxei Geralmente esse o lado. casal é isso, né? Eu acho que eu puxei esse lado surtado pra ela. E você já percebeu que na infância dela realmente tinha essas questões de surtos aí. Fugir até Araguanã, sair de Zé do para Araguanã de bicicleta. Que loucura, que aventura. Essa sua infância realmente. Eu amava, e sabe pra onde? Pro Império do Reggae. Menina, eu amava ir pro Império do Reggae. Amava, na Vila Nova. Qual idade? Acho que eu devia ter uns 12 anos, 10 anos. Já. Mas não era pra curtir, era de dia, porque lá no nosso bairro, eu escutava de longe, né? Que eles ficavam testando as radiolas. Sim, dá pra ouvir de longe. Dá pra ouvir, eu pra lá. O pai ficava possesso. Fazer o que pra ali? Não, pai. Outra coisa que eu gostava muito, não sei se vai te assustar um pouco, eu amava ouvir o barulho, vai soar um pouco estranho, gente de macumba. É sério, é porque a questão musical, entendeu? Sim. A questão musical me atraía muito, então quando eu e meus irmãos, nós ouvíamos o barulho, a gente corria pra lá. Outra coisa também que a gente fazia muito na infância era cemitério. Eu e meu irmão... Eu não imagino música assim no cemitério. Sim. Você é tão atraída pela música, o que lhe atraía para o cemitério? Na verdade, o que atraía para o cemitério era tentar, literalmente. Nós passávamos o dia no cemitério. A gente chegava da escola, porque a nossa casa, esse cemitério que fica aqui tá até desativado, que tinha a delegacia. Sim. Você vê que tem uma oficina assim na esquina, a nossa casa era lá. E o quintal era acesso para o cemitério. Tinha uma cerca que dava basicamente na coxa, mas já estava destruída. Então, eu e meus dois irmãos, o Júnior e a Jaqueline, o Júnior cantor, a gente pulava a cerca e ia pro cemitério. Pra comer fruta, eu não subia, porque eu sempre fui molona. Então, a minha irmã, o meu irmão subia no pé de azeitona, balançava, aquelas azeitonas caíam em cima da catatumba e a gente venha. Manga. Você já comeu frango de macumba? É delicioso. Não, nunca comi. Não tenho curiosidade, mas você tá dizendo que é bom, acredito. Não, e o delegado ficava louco. Dona Toinha, esse seu neto tá mexendo no cemitério, não deixa nem os mortos ficarem quietos. Bom, é só o início aqui. Imagino que quantas outras histórias vão surgir no decorrer desse episódio. Vamos entrar no assunto? Vamos. Porque nós descrevemos aqui uma infância super feliz, agitada, cheia de amigos, né? Vários momentos marcantes na sua vida que você faz questão de relembrar. Inclusive alguns até muito inusitados. Tem um que eu não posso ficar sem deixar de pois contar. fala então, conta. Eu tenho certeza que vai ter muito aluno que vai dizer, foi tu, né? Olha só, hoje eu adulto não faço isso mais, não. Nós saíamos de casa, nossa avó jurava que a gente estava no quarto. Me localiza aí, na Vila Nova, sua casa. Não, aqui nesse... já em outro endereço. Aqui ainda, que foi nosso primeiro endereço. Menina ainda. Nós saíamos de noite pro cemitério. Porque passavam os alunos naquela rua indo pra escola e a gente ficava jogando pedra. Meu Deus. Os alunos que passavam.
E eles viam a pedra saindo lá do Do cemitério. cemitério, ficava, gente, e ó, corria, nós saímos acabando. Hoje pergunta se eu passo na porta. Eu passo na porta de cemitério hoje. Eu tenho pavor. Não. É infância, né, Fernando? Sim, Quem não, nunca? pô, se for parar pra contar as histórias de infância aqui, nós vamos fazer um episódio só De infância. só da infância, só do que aprontamos. Mas enfim, você escreveu que é um milagre. Isso. E as pessoas querem saber por quê. Tem muita gente que nem acredita em milagres, pra ser sincero, né? Tem muita gente que desiste no primeiro obstáculo, não tem nenhum tipo de resiliência, de capacidade de superar desafios, se entregam aos momentos difíceis e até desistem da vida. E nós queremos aqui deixar uma mensagem, utilizando a sua história como referência, de que existe sim milagres, que é possível vencer os momentos difíceis da vida e aprender com eles. E estar aqui hoje sorrindo, né? Moderado. Feliz, de forma moderada, mas estar feliz. Por que você é um milagre? Eu sempre me pergunto isso, Fernando. Por que eu? Porque eu passei por inúmeras situações. Eu fui mãe muito cedo. A minha filha mais velha, ela vai fazer 18 anos agora, em janeiro, dia 7. E eu me lembro que digamos assim, o pontapé inicial para tudo que Deus estava me preparando começou com a minha filha, quando ela teve leucemia. Ela teve leucemia, foi muito difícil. E eu não sabia que até então Deus iria me preparar para algo tão forte. Que eu teria que arrancar forças de locais onde eu jamais imaginava. A vida estava te preparando então? A vida estava me preparando. O teu pai com a música? Meu pai com a música, a minha filha com a força, meu pai também com a força. E a Lana, ela me ensinou muito a ser resiliente. A não desistir. E é algo que eu sempre repito, tem sempre alguém pior do que eu. Tem sempre alguém pior do que eu. Eu tô de pé. Quantas pessoas com Chiari, talvez no nível até menor que o meu, estão de coma? Eu não tô de coma. Eu tô andando. Caramba, eu tenho uma lesão na medula. E eu tô basicamente normal. Os médicos, eles não acreditavam. Quando foi descoberta a lesão na medula, a médica fez a ressonância em 4 máquinas diferentes porque ela não acreditava no que ela estava vendo. E o único sintoma que eu tinha era tontura. E eu dizia, explica? Ela disse, eu não tenho o que explicar. E eu fui pro médico, eu disse, doutor, explica. Ele disse, eu não tenho o que explicar. Eu disse, mas como é que eu vou fazer? Ele disse, minha filha, viva. Viva. E o que ele sempre fala é, viva cada segundo como se fosse o último. Viva cada segundo como se fosse o último. E eu já passei por muitas pessoas que, quando eu falo do que eu já passei, e eu vejo as pessoas me agradecendo pelo meu testemunho, eu vejo que a minha missão talvez seja essa. É mostrar para as pessoas que, por mais difícil que seja a situação que você está passando, Fernando, você pode vencer. Deus nunca vai te dar uma batalha maior do que a tua força. E é quando você está lá sofrendo, é que você vai literalmente dar valor a tudo que você antes não dava valor. Deu para entender? Sim, vamos lá. Em que momento você soube que estava com Chiari? A má formação de Chiari, só explicando, ela é uma má formação ainda no feto. Eu na barriga da minha mãe, o cérebro cresceu demais e o crânio não cresceu a ponto de comportar o cérebro. Eu tenho essa cabeça enorme, mas até eu brinquei com o médico, porque eu sempre levo tudo na graça. Ele foi tentar me explicar. Aí, Noan, doutor Periguari Luiz, em São Luís. Ele disse, aí, Noan, o seu cérebro cresceu e seu crânio não cresceu. Aí eu disse, doutor, eu com a cabeça desse tamanho? Se ela fosse crescer mais, eu ia carregar ela numa caçamba. E ele rindo, mas enfim. Eu descobri em 2017. Na verdade, eu fiz o primeiro exame em 2017. E o médico disse que era uma hérnia de disco. Mas eu me lembro que eu perguntei, mata? E ele, não. Eu disse, tá bom, então, se não mata, eu vou pra casa. Peguei o exame e, como toda pessoa irresponsável, peguei o exame e pendurei numa escapa no meu quarto. Isso em dezembro de 2017. Detalhe, vou voltar um pouquinho. Eu nasci com ela,
Mas ela é um pouco sacana. Eu nasci com ela, mas os primeiros sintomas só aparecem com 30 anos. É incrível isso. E eu completei 30 anos dia 28 de novembro. Dia 17 de dezembro eu já estava fazendo os exames porque eu já estava me sentindo mal. 2017, eu fiz esse exame, voltei com o exame para casa, não mostrei para mais ninguém, pendurei, deixei lá, ficou lá. 2018, eu comecei a passar mal. Mas não mal a ponto de ser internada, mas uma fraqueza ali, uma dor de cabeça aqui, uma tontura ali, uma gagueira aqui, eu vendo estrelas nos olhos. E foi passando e eu vendo que eu tava ficando cada vez pior. Cada vez pior. Chegou a um ponto, Fernando, que eu não ficava mais de pé sem um suporte. Ou uma parede, ou chegava no lugar eu me escorava, porque as minhas pernas tremiam de forma absurda. E eu não conseguia mais me manter de pé. Era como se eu estivesse numa ressaca terrível. Eu cantava na igreja e quando eu cantava, aquela pressão no meu crânio parecia que a minha cabeça ia explodir. E eu só, meu Deus, o que eu tenho? Aquela fraqueza, aquela coisa ruim. E eu não podia sorrir porque eu sentia atrás da orelha doer. A cabeça parece que ia explodir, aquela fraqueza. Por 2 vezes eu cheguei a cair. Uma vez eu fui levantar da cama e eu não senti minhas pernas. Literalmente caí no chão. Meu filho que foi me ajudar a me levantar. E eu só, não. Eu sempre tentando me autodiagnosticar. Não, é porque eu tô acima do peso. Essa fraqueza aqui, deve ser colesterol. É até uma dica pro pessoal de casa, pessoas não se automediquem. Eu era mãe de me automedicar. Tipo, fraqueza. Vou tomar uma vitamina. E não resolvia. Os olhos. É meu óculos que tá vencido. Vou procurar o oftalmologista para ver o que tá acontecendo. Essa dor na minha cabeça aqui, já sei. Ao invés de eu tomar uma Neosaldina, eu vou tomar 2. Olha a ideia da pessoa. E nada de resolver. Foi só piorando. Chegou ao ponto que eu digo, não, vamos procurar ajuda. Aí quando eu tive um desmaio na cidade de Governador Nunes Freire, aí eu falei a célebre frase, agora é hora de eu procurar um médico. Em que contexto aconteceu esse desmaio? Você estava no trabalho? Pode falar o nome da empresa? Sim, fique à vontade. Eu trabalho no CEAP, né? CEAP Microempreendimento, que abaixo de Deus, Fernando, foi a minha tábua de salvação. Porque eu estava trabalhando, né, em outro local, no cartório, e ganhando um salário mínimo, ok. De repente, me veio o convite para fazer o teste para entrar no CEAP. E eu não sabia o que era CEAP, mas lógico, eu fui pesquisar. Deus me deu uma força que eu não sei de onde eu tirei para poder ingressar nessa empresa. E eu ingressei no dia 17/7/2017. Em dezembro, eu já estava usando o plano de saúde. Olha só, eu já estava usando o plano de saúde. E até então eu dizia assim, para que eu pago o plano de saúde? Todo mês é descontado e eu não uso. Ok, guardo essa informação, né? Beleza. E eu tinha sido transferida para Governador Nunes Freire, Santa Luzia do Paruá para Governador Nunes Freire. E eu tinha terminado de almoçar, nesse dia eu não estava me sentindo bem. E me veio aquela vontade de comer algo doce. E eu fui no supermercado Natália. E eu me lembro só que eu cheguei na gôndola. Quando eu cheguei, eu não lembro mais de nada. Já acordei com os funcionários me abanando. Eu disse, agora é hora de eu ir no médico. E tinha uma capacitação em São Luís. E nessa capacitação, eu peguei o meu examezinho e levei. E Deus é tão maravilhoso, Fernando. Deus, ele é assim, incrível. Porque quando eu fui transferida para Governador Nunes Freire, eu comuniquei que eu ia sair da empresa. Que eu não queria ser transferida para outra cidade, porque era muito longe, meu filho era pequeno. E eu comuniquei ao meu gestor que eu ia sair. Comuniquei que eu ia entrar em outra empresa da cidade para não ficar desempregada, mas não ter que ir para Governador Nunes Freire. Eu posso comunicar o RH? Eu disse, pode. Dezembro de 2018. E ele comunicou o RH, não vai sair, tá? A gente vai ver uma forma dela sair, beleza. Santa Luzia do Paruá, ele foi até Monte Alegre, ali antes de Nova Olinda. E ele disse que quando ele chegou lá, Deus tocou ele de uma forma que ele começou a chorar. E ele voltou para Santa Luzia do Paruá.
Quando ele voltou chorando. Ele disse, aí, Noan, Deus manda te dizer para não sair do SEAP. Tu pode até sair, mas não sai agora. Mas como assim, Ronaldo? Ele não sai. Deus tá mandando te dizer isso. Não sai. Aí eu, ok. No mesmo dia eu cheguei em casa, orei. Disse, rapaz, eu não vou sair. Deus vai dar um jeito. Ronaldo, eu não vou sair, eu vou ficar na empresa. A partir de amanhã eu começo a ir para governador Nunes Freire. Dezembro de 2018. Ok. Janeiro de 2019, uma capacitação em São Luís. Eu vou e disse, rapaz, eu vou levar meus exames. Fernando não estava nem com um mês, que Ronaldo tinha me contado isso. Que ele tinha sentido para mim não sair da empresa. E eu fui no médico com o exame de 2017, com a cara mais limpa do mundo. Aquele exame do guarda-roupa. Aquele exame do guarda-roupa. E você volta com o exame e agora tem uma nova informação que ele impactou. Quando ele disse, olha, você não tem hérnia de disco. Você tem uma Chiari. Eu disse, o quê? Você tem uma Chiari. E você perguntou, mata? Com certeza eu perguntei, E ele nem me respondeu. Ele só colocou lá em caminho pro neurocirurgião. E eu, não, mas peraí, não é assim. Aí eu cheguei no hotel, né? Com esse exame e esse encaminhamento. Novamente, Ronaldo, meu gestor, entra em cena. Aí eu mostrei, Ronaldo, o médico disse que eu tô com Chiari. Ele disse, o que é isso? Eu disse, não sei, nunca ouvi falar. E ele foi no Google, né, que eu também já tinha ido, mas até então na minha cabeça, Chiari era catarro na cabeça, que ia resolver com xarope. E quando ele olhou, eu disse, não, Ronaldo, mas eu não vou procurar médico agora não, a gente volta, terminar o treinamento, a gente volta, e mês que vem eu volto. Ele disse, não, senhora, você só sai daqui consultada. Eu disse, não, Ronaldo, você vai, nem que eu lhe amarre aqui em São Luís. No outro dia, marquei uma consulta com um neurocirurgião, Dr. Periguari Luiz, muito renomado. E eu me lembro que quando eu cheguei lá com esse exame, ele se assustou. Até então eu tava de boa, tava tranquila. Que ele olhou, ele disse, você tem quantos anos? Eu disse, doutor, eu tenho 30. Ele, mas como é que você tá? Eu digo, doutor, olha, não vou mentir pro senhor, não tô bem. Tô me fazendo de dura, porque eu me faço de dura, eu vou enlouquecer. Tá doendo muito, eu disse, insuportavelmente. Ele, olha, é o seguinte, isso aqui é grave. Se quis não operar. Aí ele foi me explicar. Quando ele foi me contar o que era a Chiari, eu entrei em transe. Eu fiquei calada, porque quando ele foi falar, olha, a sua medula tá tão comprimida pelo seu cérebro, que eu não sei nem como é que você ainda tá viva. Sem falar que ela causa morte súbita. Você tem um grande risco de ficar em estado vegetativo. Eu disse isso quando? Ele disse, amanhã ou agora mesmo, quando você sair daqui. Eu disse, o que eu faço? Ele disse, a gente vai ter que operar, mas eu não vou te dar garantia. E eu, não, mas peraí. E ele disse, eu não posso. Ele levantou da sala, né, do consultório e foi diretamente na secretária dele e disse, olha, eu quero isso aqui marcado urgente. Eu, não, mas peraí, eu tenho que comunicar à minha família. Ele disse, não, a gente tem os exames, né, que você vai ter que fazer. Ok. Tentei ficar calma, tranquila. Ele marcou os exames, né? Risco cirúrgico, fiz tudo. Chegou no risco cirúrgico, eu sempre tive um cansaço, mas eu dizia que era asma. Tomava remédio para asma, tomei tudo. Do chá da maconha ao chá do cocô de cachorro. E não ficava boa da asma. E um cardiologista disse assim, deu um negocinho aqui, mas não é nada. Quando você fizer a cirurgia do cérebro, a gente vê o que é isso no coração. Aí eu, tá bom. Olha como é Deus. Eu tô saindo do consultório do cardiologista do risco cirúrgico. A dona do SEAP, a dona Cláudia Cisnero, que abaixo de Deus também foi uma das grandes pessoas que me ajudou muito. Outro anjo, né? Outro anjo. Ela me ligou. Ela disse, aí, não, você tá onde? Doutora Cláudia, eu tô aqui no São Domingos, estou fazendo os exames de risco cirúrgico. Ela disse, não faça nada agora. Eu estava orando e Deus manda te dizer para tu não fazer nada. Vem imediatamente na minha sala. Eu saí do São Domingos, fui direto para o centro, que é onde fica a nossa matriz do SEAP. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. Olha só, Fernando, a Chiari, ela é raríssima.
A cada 200 mil pessoas só sai uma. Adivinha quem também tinha Chiari no CEAP? A dona Cláudia. E quando eu falei, ela disse, minha filha, eu tava orando e tava chorando. E Deus manda te dizer para tu não fazer essa cirurgia agora, antes de falar com o meu cardiologista. Eu disse, não, mas eu já falei com o São Domingos. Ela disse, não, senhora, eu vou marcar uma consulta com o meu cardiologista. Ele não atende pelo plano, mas eu vou pagar a consulta e todos os exames que ele passar. Olha como eu estou aqui. Impressionante essa história. Aí eu, ok, beleza. Ela disse, você tá com quem? Eu disse, eu tô sozinha. Ela disse, Marcos, que é o gerente do RH. Marcos, acompanha aí pra ir no consultório lá na Previcor. Amanhã de manhã às 8. Aí eu tava só na base do tá bom. Que eu tava tão anestesiada de tudo que tava acontecendo de forma tão rápida. E eu só, tá bom. No outro dia, pela manhã, eu fui, né, pro exame. Com o acompanhado dele, né, do gestor do RH, o Marcos, que foi quem me acompanhou muito. Pra mim não ir sozinha, era um apoio psicológico. E quando eu cheguei lá, eu fiz vários exames. Aí ele me perguntou assim, queria ser sua cirurgia? Eu disse, doutor, pela urgência, o doutor Periguari disse que no máximo até o dia 28 de fevereiro eu estaria sendo operada. Ele disse, querida, dia 28 de fevereiro você ia morrer. Eu disse, ah, não. Aí você já tá de sacanagem comigo? Ele disse, infelizmente você também nasceu com uma má formação no seu coração. Eu disse, ah, você tá de brincadeira. Ele disse, sim. O lado esquerdo do seu coração, eles batem assim, né? O meu, ele bate assim, e o esquerdo bate assim, e para. Vai e para. Por isso que eu tenho essa certa falta de ar. E eu, sim, mas como é que eu faço agora? Ele disse, primeiro, fica calma. Fica calma, porque a gente vai ter que ver uma questão. Porque se ele te operar agora, o teu coração não vai suportar. Porque são quase 10 horas de cirurgia. Teu coração não vai suportar essa cirurgia. E eu disse, mas o que eu faço? Ele disse, primeiro de tudo, fica calmo. Ele, o médico, liga para a dona da empresa, a dona Cláudia, e disse, olha, a gente vai ter que sentar e ver o que a gente vai poder fazer com ela. Trabalhar ela não vai mais poder. Ela, não, a partir de hoje ela tá de licença. É daí para casa. E eu disse, doutor, mas o que eu faço? Isso a gente vai primeiro tratar o coração, ver o que a gente pode fazer para fortalecer esse teu coração, pra gente depois ver a cirurgia do crânio. E eu, beleza. Aí eu me senti um ratinho de laboratório, porque teve algumas medicações que ainda não tem nem no Brasil. E Deus, assim, sua infinita graça, que eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez por mim e faz, que veio uma medicação para mim da Alemanha, para poder amenizar todo o meu problema neurológico e também do coração. Ele fez todo o trâmite para a medicação vir para eu poder tomar e totalmente em repouso. Para quem não sabe, o núcleo da Chiari fica em Barcelona. Os maiores estudos é feito lá, que é o centro de Chiari. E quando eu me vi tomando... Eu cheguei a tomar, Fernando, 16 tipos de medicação por dia. De beta-bloqueador a neoepilético. E eu me sentia altamente dopada, mas todo o tempo, não, eu vou conseguir. Isso foi em fevereiro. Aí eu fiquei fevereiro, março, abril de repouso. Aí, no início de maio, eu entrei em contato com a empresa e disse, cara, deixa eu trabalhar pelo menos uma semana, porque se eu ficar mais um dia em casa, eu vou surtar. Ele, não. Eu já tinha feito, né, todo o processo para o plano de saúde aprovar a cirurgia. Até então, não sabia o valor de nada. Ok. E quando eu recebi a informação que a cirurgia tinha sido aprovada pelo plano, eu entendi, Fernando, porque que Deus tinha usado o Ronaldo em 2018 para dizer assim, não sai do CEAP. Sabe quanto custou minha cirurgia? Falei. R$190 mil. A UTI cobrada por hora. A prótese que eu tenho, que não tinha no Brasil, foi trazida de Barcelona, que também estava uma questão de
como ia ser colocado, porque antes ia ser um pedaço do osso. Eles iam abrir a minha coxa, né? Ia tirar um pedaço de osso para colocar como uma espécie de enxerto. Aí, não, e se a gente pôr uma plaquinha de metal? Mas aí vem a questão da rejeição. Aí pensaram numa que tem lá em Barcelona, que é uma prótese de silicone. Que ela é bem mais maleável e é só colada. Só que ela custava 35 mil reais. Eram valores altíssimos, você jamais teria condições. Eu não tinha condição. Não tinha condição. Coisa de Deus mesmo. Coisa de Deus. Isso fora os outros exames que foram feitos. Eu costumo dizer que eu sou valiosíssima. Olha, quando eu fui olhar o recibo de tudo, eu disse, meu pai eterno, a cola que eles usaram custou 8 mil reais. E, Fernando, eu nem consigo mensurar como eu conseguiria tal valor. Entendeu? E ressonância atrás de ressonância, exame. Eu cheguei a fazer exames que custavam 6 mil reais das pernas e dos braços. E plano de saúde apanhou, senhor. Consulta atrás de consulta, e era neurocirurgião, e era cardiologista, e o plano de saúde cobrindo tudo. A empresa foi uma verdadeira mãe na minha vida. E eu fui entender por que Deus tinha me dito naquele dia para abrir o meu celular e aceitar aquela pessoa e dizer assim, coloca teu currículo no SEAP. Você começou a resgatar muitos momentos, né, que estavam lhe conduzindo para esse caminho. Exatamente. E foi muito difícil. Quando chegou a semana de vamos fazer a cirurgia? Parece que naquele dia a ficha caiu, Fernando. A ficha ainda não tinha caído. Porque eu ainda tive que ir atrás de bolsa de sangue. E a ficha foi cair quando o hospital me ligou e disse assim, dia 25 de maio, o hospital me ligou e disse, não, a sua cirurgia vai ser dia 28. Aí eu, sério? É sério? Aí eu disse, meu pai, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que operar mesmo? E eu cheguei no hospital muito cedo, já quase 48 horas, basicamente só a base de água, porque eu tive que ser sondada, né? Entubada e tudo. E cheguei no hospital muito cedo, fui internada às 7h30 da manhã, 9h40. Eu já estava no pré-cirúrgico e quando eu entrei, me deu uma crise de tosse terrível. Terrível, 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 terrível. E eu disse, meu Deus do céu, se eu chegar no hospital tossindo, o médico não vai me operar. E eu tossindo. Quando eu cheguei, tinha mais 5 mulheres, né? Porque o hospital é muito grande e elas iam fazer outras cirurgias. E todas elas estavam tossindo. Mas elas disseram que era por conta do ar, né? Eu usei a desculpa do ar e lasquei o pau tossindo. Eu tossi desesperadamente. E às 10h40, doutor Emílio, que eu tive que mudar, né, de cirurgião, ele chegou e eu me lembro que quando ele entrou, ele é bem magro, alto. E eu não sei porquê, porque cargas d'água, ele chegou numa roupa de cirurgia rosa. Mas aquele rosa bem clarinho. Todos estavam com uma roupa rosa, né? Aí eu me lembro que quando eu olhei pra ele, eu disse, doutor Emílio, com todo o respeito que eu lhe tenho, mas o senhor tá a pantera cor-de-rosa purinho. E eu me lembro que eu tava... Qual era o mês? Era mês de maio de 2019. Não tem nem como ser outubro rosa. Não tem. E eu ficava nessa, toda hora. Ei, me leva no banheiro. E a enfermeira dizia, você tá bem? Eu disse, tô ótima. Aí eu entrava no banheiro. Eu me lembro que se Deus foi perturbado alguma vez, esse dia ele foi bem perturbado. Que eu comecei, Senhor, lembra daquele pecado que eu cometi tal dia? Tava negociando, né? Eu tava negociando com Deus. A minha cabeça ia abrir, né, Fernando? Aí Deus, lembra daquele pecado? Então, bora conversar nem aqui. Hinos da harpa. Aí eu orava, cantava um hino da harpa e a enfermeira na porta. Aí, não, você tem que ir pra lá, olha a contaminação, essa cirurgia vai ser daqui a pouco. Eu, não, beleza, bora. Aí eu sentava lá e aquele pecado fulano, peraí. Eu quero ir no banheiro de novo. Tava se confessando, era uma confissão com Deus. Confissão. Você imaginava que poderia não resistir? Na verdade, eles me deixaram bem ciente de tudo que podia acontecer. Ele chegou a falar o seguinte, Ainoam, as probabilidades de você sair de cadeira de rodas são muito grandes. Muito grandes. Tipo 90%? Isso.
Porque o meu cérebro estava muito comprimido. Muito mesmo. E você tinha essas informações antes da cirurgia? Tipo assim, ele falou, você quer operar? Porque eu não vou te dar garantia. O máximo de garantia que eu posso te dar de reversão dos sintomas é de 30%. E eu tava com a minha irmã. E eu me lembro que eu olhei pra ela e disse assim, Jaqueline, eu opero. Ela disse, 30% é melhor que nada, né? Aí eu disse, vendo por esse lado, disse, doutor, eu vou operar. Pelo menos se não der certo, eu tentei. Então, tinha uma chance muito grande de não servir de nada. De simplesmente ser aberta por nada. E ele não me deu garantia de reversão dos sintomas. Até porque não tem cura. Ele não ia mexer na estrutura do cérebro. Ele ia mexer na estrutura do crânio. Ele ia dar um espaço maior para o crânio. Para o crânio se comportar... para o cérebro se comportar dentro do crânio. Mas a questão cerebral, ele não mexeu em nada. O cerebelo, né, que foi o que desceu para a coluna, que é o que obstrui a medula, tá continuando obstruindo a medula. O que ele fez foi, imagina essa cena. Aqui, essa sala, ela tá cheia de móveis. Mas, tipo, muito cheia. O que você vai fazer para você conseguir entrar ou dar mais espaço? Você vai abrir a porta. E tá muito abarrotado. Mas aí você não pode deixar esses móveis sair. O que você vai fazer? Você vai pôr algo ali na porta pra, digamos assim, dar um pouco mais de espaço, mas que não fique tão apertado. Deu pra entender, né? Sim, sim. O bom da prótese de silicone, que é a que eu uso, que ela é maleável. Ela não vai comprimir o cérebro da mesma forma que um pedaço de osso, que ele é bem mais, ele é rígido, ele é duro. Então ele comprime. Já ela não, ela é mais maleável, entendeu? Ela vai se adaptando. Isso, essa é a palavra, ela vai se adaptando. E o silicone, ele meio que é uma espécie de membrana, não é nem um silicone, é uma membrana. Que ele vai... Mas, tipo, se eu sentir uma emoção muito forte, você sabe que o cérebro, o meu, ele expande. Ele é aquela coisa que se eu sentir uma emoção muito forte, eu sinto aquela pressão craniana enorme. Se eu rir, eu sinto. Se eu colocar um peso, eu sinto. Se eu chorar, eu sinto. Se cantar. Também. E a gente relembra agora a infância. Até a música. Até a música. Mas você continua cantando. Continuo. Não parei. E sorrindo muito. Pois é. Olha. Eu não consigo. Eu me lembro que quando... olha, Fernando, a Chiari... Eu gosto de falar do que eu passei, porque ele mudou muita coisa dentro de mim. O que foi que mudou? A minha convivência com Deus, principalmente. Depois desse bate-papo com ele antes da cirurgia... Mudou muito. Tornou-se um amigão, uma pessoa íntima ali, né? Eu imaginava Deus, Fernando, como um senhor de barba branco. Aquela barba enorme, em cima de um trono, com um raio pronto para me fulminar no primeiro pecado que eu cometesse. E depois do que eu passei, Fernando, eu vi que Deus, ele é de fato um pai. Porque o pai, ele bate, ele corrige, mas ele ama. Independente do que você faça, Deus te ama. E no momento em que eu mais precisei, Deus me provou que ele me amava sim. Todo mundo peca, todo mundo tem uma vida de pecado. Se Deus quisesse, se Deus fosse o Deus que eu imaginava antes de eu passar de tudo isso, ele ia me dar um emprego com um plano de saúde que fosse cobrir essa doença, que fosse cobrir essa cirurgia. Te deu 2 mensagens. Ele me deu 2 mensagens. Usou 2 pessoas para falar algo para você. Para falar algo para mim. E... quando eu entrei naquela sala de cirurgia, que eu vi todo aquele aparato, enfermeiro, médico, anestesista, que de fato a ficha caiu, que eu ainda continuei fazendo piada. O médico lá, eu disse, doutor, o senhor comeu? Ele disse, comi. Doutor, o senhor toma bastante vitamina C? Aí ele disse, pra quê? Eu digo, já imaginou se eu tá com bisturi? Aí, aí corta que não é pra cortar. Que terrível, hein? Aí eu disse assim, o senhor namorou ontem? Aí ele olhou pra mim e disse assim, como assim namorei ontem? Eu disse, não, preciso saber se o senhor tá bem, afinal de contas a cabeça que o senhor vai abrir é a minha. Aí o anestesista chegou e disse, posso trabalhar? Ele disse, deve. Acordei, entrei 10h40, acordei 7h40 da noite.
Sim. Você lembra alguma coisa? Não. Esse intervalo não dá pra lembrar de Nada. nada. Eu só lembro que o anestesista chegou, me cumprimentou e disse assim, vamos lá? Provavelmente estava conversando com o velhinho lá de cima nesse período, hein, negociando. Deixa eu voltar, Deixa eu deixa eu voltar. Tem muita coisa pra me fazer ainda. E eu me lembro que eu tava com muita fome, muita. Quando eu acordei, eu consegui dizer 2 palavras. Dor e fome. A primeira foi dor. A primeira foi dor, a segunda foi fome. Eu tava com tanta dor, Fernando, mas tanta dor, mas tanta dor. E eu não conseguia mexer minha cabeça, e eu não conseguia enxergar, e eu tava desesperada. Eu acordei sem enxergar do olho esquerdo. A visão totalmente nula. Já foi um trauma pra você. Eu enlouqueci, eu surtei dentro dessa UTI. Eu dei um verdadeiro piti. Porque de lá eu fui levada pra UTI, eu sem enxergar do olho esquerdo, e uma dor insuportável, uma dor dilacerante. E você viu aí que tem foto, né, minha na UTI. E eu tava com aquele monte de aparato no meu cérebro, válvula, tudo ligado, e aquele negócio apitando, e aquela dor insuportável, eu sem enxergar do meu olho. E eu comecei, eu não tô enxergando o olho, não. E eles, é sequela. Eu disse, sequela o cacete. Eu não vou sair dessa cirurgia com uma sequela sequer. Eu me recuso a sair dessa cirurgia com uma sequela. Chama psicólogo, chama oftalmologista, chama alguém da HRO. Não, aí não é sequela. Não se virem. Deu jeito. Eu não vou sair daqui com uma sequela. Eu vou sair daqui andando, eu vou sair daqui enxergando, eu vou sair daqui totalmente recuperada. Porque o Deus que eu sirvo não é Deus de metade. Ou ele faz todo, ou ele faz todo. E lá vai eu de novo, olha. E eu disse, eu não vou sair daqui. Se virem, dê um jeito de vocês. Eu sei que, em resumo, eles me deram um sossega-leão. Isso era umas 8 horas da noite, 8 e meia. Eles me deram um sossega-leão. Aplicaram algo em você pra dormir? Pra dormir, porque eu tava possessa, eu tava cega. Ai, quando eu acordei de boa. No outro dia, eu tava com muita dor, mas eu tava enxergando. Ai, quando eu acordei, ele disse, o olho, não é que eu tô enxergando? E ele disse, rapaz, tu é danada. Eu disse, doutor, eu não vou sair daqui com sequela nenhuma. Eu me recuso. Fiquei 3 dias de UTI. Afinal de contas, você tinha 30%. Não, e tu não sabe da melhor. Eu sem sentir minhas pernas. Ai, cacete, eu não tô conseguindo sentir minhas pernas. Eu, não. 4º dia, então 3º dia, ele, vamos ver as pernas, eu digo, já tava no ponto, né, doutor? Aí ele, mexe o dedo, mexe o outro, eu disse, tá vendo aí, ó, não sai daqui com sequela, não. E eu não saí. E o ponto mais interessante... Pra surpresa deles. Surpresa. Ele disse que em 17 anos de medicina ele nunca tinha visto uma recuperação como a minha. Essa conversa com o velhinho foi importante, hein? Foi. Eu com 7 dias eu tava andando pra todo lado. Tava com apoio, né? Segurando. Eu tive que passar 2 meses com andador. Mas... normal. E o melhor, você não sabe. Eu era muito fresca pra comida. Muito. Foi uma das lições que eu peguei. E eu não suportava abóbora. Eu apanhei pra comer abóbora e eu não comia abóbora. Eu não suportava nem o cheiro. E eu passei, né, 24 horas sem líquido, sem nada, pra poder ir pra cirurgia. Entrei na cirurgia 10 horas, 10h40, saí de lá quase 8 horas sem comer nada. Depois que eu tive esse barraco todo no hospital, que eu tava cega na UTI, e de manhã ainda não tinha vindo café, não tinha vindo nada, que o médico não tinha liberado. Às 11 horas, Fernando, eu já tava quase com 72 horas sem comer. E quando chegou a minha dieta, adivinha o que era? Abóbora. Purê de abóbora. Soltou de novo. A minha irmã tava comigo no quarto. Ela disse assim, eu me lembro que ela disse assim, Deus existe. Eu com purê de abóbora na minha frente. E eu, puta merda, purê de abóbora. Mas eu tava com tanta fome. Fernando, eu comi aquele purê de abóbora. E eu te digo, cara, tinha gosto de picanha. Sério? Tinha gosto de picanha, Fernando. Que maravilha, hein? Tinha gosto de picanha. Assim. Eu comi esse purê de abóbora como se não houvesse um amanhã. E a enfermeira, calma, mãezinha, calma. Eu disse, minha filha, eu tô com fome. Traga mais purê de abóbora. Traga mais purê de abóbora.
Aí, no quarto dia, eu fui encaminhada já para outro quarto. Graças a Deus, saí da UTI. E da UTI, passei mais 3 dias no hospital. E no 8º dia de cirurgia, eu saí. Não pude sair andando, claro, porque eu ainda estava com muitas limitações. E quando completou 15 dias de cirurgia, eu fui tirar os pontos. E eles não acreditavam quando eles me viam andando. E eu brincava, eu dizia assim, doutor, porque eu sou tão ruim que minha morte quer, doutor. E eles, cara, tua vontade de viver é incrível. É incrível, a tua vontade de viver é incrível. Eu disse, doutor, tem gente que tá pior. Tem gente aqui que tá pior. Eu tenho a bênção de ter um plano de saúde. Quantas pessoas têm Chiari, não sabem que tem Chiari, e quando descobrem que tem Chiari, não tem um tratamento adequado porque não tem um plano de saúde. Porque, infelizmente, o SUS tem médicos que nem sabem o que é Chiari. Porque como ela é muito rara, e é uma doença, assim, que só se você for investigar a fundo, que você vai descobrir o que é, que não passa despercebido. Quantas pessoas têm Chiari? Porque, pelo que eu conversei com os médicos, a maior incidência de Chiari é no Nordeste. Mas a gente não tem um ponto de apoio no Nordeste. A gente não tem, a gente procura grupos de pessoas que tem, você não encontra. E é difícil para a gente conviver com isso, é difícil a gente conviver com as nossas limitações. E infelizmente a rede pública ainda não tem isso. Eu sonho, eu oro, peço a Deus que um dia a rede pública possa abraçar esses portadores de má formação de Chiari e veem que a gente está passando por uma situação e a gente precisa sim de cuidado. Eu estava aqui lendo o que você escreveu na rede social no dia 28 de maio. Por que essa data é tão marcante? O dia 28, na verdade, ele é muito marcante. Eu completo ano 28 de novembro e a minha cirurgia foi dia 28 de maio. Então, o dia 28 ele é muito significativo. E se você vê o espaço de tempo, é 6 meses. Eu costumo dizer que o aniversário a cada 6 meses. Dia 28 de maio e 28 de novembro. Eu quero chamar a sua atenção aqui, claro, pedindo a colaboração da turma aí da edição, que possa colocar o documento, o resultado, né, dos exames, e que possa colocar também a foto no momento que você estava no leito, você descreveu minutos antes. No momento estava no leito de UTI. De UTI, isso. Tinha acabado de passar pela cirurgia. Essa é a imagem que aparece aí na tela, né? Eu demorei, eu acho que uns 10 dias para me conseguir ver essa foto. Porque foi muito complicado. Nada do que eu diga aqui, Fernando, vai descrever o medo, a dor, o sofrimento, a insegurança, a angústia do que eu estava passando. E você saber que é algo que não tem cura te maltrata mais ainda. Você saber que ela é uma doença que causa morte súbita. Tipo, eu posso morrer aqui agora, a gente conversando. É algo que mexe com o teu psicológico. E vem mais ainda, né? Por incrível que pareça. Quando eu faço acompanhamento mensal com os médicos, e eu tava com acho que 1 ano e pouco de cirurgia, e eu fui fazer, né, a ressonância de rotina. E quando eu cheguei no hospital para pegar o resultado da ressonância, a médica me ligou. Tem um ditado que diz, o médico te ligou, não é coisa boa não. Quando ela me ligou, a doutora Andréia, ela disse, não, o que você tá sentindo? Eu disse, doutora, eu tô sentindo uma tontura, minha cabeça tá doendo. Mas o médico disse que eu tinha que me adaptar com a dor e com a tontura. Ela disse, você tá onde? Estou aqui na parte de baixo do hospital. Isso era umas 9 horas. Ela disse, não, você vem em 1h da tarde que a gente vai repetir esse exame. Mas por que, doutora? Ela disse, deu um negocinho na tua medula aqui, mas vamos primeiro investigar o que é. Beleza. 1h da tarde eu fui, repeti a ressonância, saí de lá. Ela disse, olha, agora a gente vai repetir em outra máquina. Tá bom. Fui na outra máquina, repeti. Quando terminou, ela disse, não, a gente vai fazer em outra. Eu digo, dá pra senhora parar e dizer o que tá acontecendo? Ela disse, não, vamos pra outra máquina. Foi pra outra máquina. Quando eu saí, ela me chamou lá onde tipo, tem a sala de ressonância e tem a sala onde ficam os médicos observando as imagens. Ela mostrou lá, né? Disse, você tá vendo isso aqui? Eu disse, estou vendo isso aqui, que é a sua medula. Eu disse, tá.
Não tava entendendo nada. Você tá vendo esse risquinho branco? O risquinho branco, eu vi. Eu disse, eu tô vendo se isso aqui é uma lesão na sua medula. Aí eu disse, doutora, eu não entendo muito assim de medicina. Eu fiz um curso técnico de enfermagem, mas tem um zilhão de anos. Mas é possível tá com uma lesão na medula e tá de pé? Ela disse, minha filha, eu não posso te dizer nada. Eu vou ligar pro seu médico. Amanhã você vai conversar com o seu médico. Beleza. No outro dia eu disse, doutor, me explica aqui. Eu tô brincando aqui. Que tarefa é essa aqui, senhor? Que lesão é essa aqui? Ela disse, não, infelizmente ela já me ligou, a gente já conversou. E infelizmente tem uma lesão na sua medula. E eu disse, sim, eu tô de pé. Eu tô andando, eu tô tonta, mas... Eu tô uma lesão na C5. Era pra mim estar... Eu não entendo muito, mas era pra mim estar... Sem os movimentos dos braços e das pernas. Na C5. Ele disse... Aí não agradeça. Aí eu... O senhor tem razão. Eu vou agradecer. Eu disse, eu vou agradecer, mas... E nisso eles, tipo, ficam toda vez... Eu faço ressonância a cada 30, 40 dias no máximo pra fazer o acompanhamento dessa lesão. Que eles ficam... Toda vez eles ficam... tá aí. Aí a última vez, eu fui com o Maiones, ele... Ai, não, isso é porque mexeram muito aí na hora que foi abrir, o médico coisou lá, deve ter... Eu digo, pois é, o médico coisou, mas tá aí. Aí, por último, agora descobriram um hemangioma, também na medula, que é uma espécie de tumor. Só que ele disse assim, ele não vai causar nada, ele não vai fazer nada, ele vai ficar quietinho, a gente vai acompanhar, mas provavelmente ele... Vamos orar para não acontecer nada, deixa ele aí quietinho. Também na medula. Na medula não, minto, na coluna. Vamos ao histórico, você tem Chiari. Uma lesão na medula e um hemangioma, que é uma espécie de tumor na coluna. Isso poderia te deixar sem movimentos? Também. E não vamos esquecer do que a Chiari, ela meio que é Chiari. Chiari. Ela é uma porta de abertura para inúmeras doenças. Eu desenvolvi fibromialgia, que é uma dor insuportável, ela não passa nos membros superiores e inferiores. Você convive com a dor todos os dias? Sim, eu tô com dor agora. A fibromialgia, ela causa uma dor incessante, ela não passa. O que eles orientaram pra você? Qual foi a orientação? Que você tinha que deixar de fazer algumas coisas que você gosta de fazer, né? E faz. Eu não posso rir com frequência, eu rio de teimosa. Cantar, ele pediu também pra dar uma aliviada. A primeira vez, só que eu não parei. Continuei. Isso é o primeiro médico. O segundo médico, eu nem perguntei. Eu digo, não, vai que ele manda eu parar. Academia, eu não posso fazer. Eu não posso levantar o máximo de 30 quilos. Até menos que isso, quando eu levanto, eu sinto doer. Eu não posso correr. Salto alto, eu tive que me desfazer também. Eu era louca do salto alto, salto 15. Eu tive que me desfazer. Deus me livre de pegar uma bancada na cabeça. Eu evito pilotar, dirigir também, porque lógico que as sequelas, algumas delas ainda estão ainda no meu corpo, como a tontura. E eu não consigo dirigir, eu não consigo pilotar. Às vezes eu ainda piloto de teimosa, mas eu sinto a moto, aí eu pedalava, eu tive que parar de pedalar, porque por várias vezes eu sentia aquela pressão craniana muito forte e eu tinha medo de cair. A dona da empresa, ela teve um episódio em que ela mora em São Paulo, ela caiu, ela estava atravessando a faixa de pedestre. Ela teve uma tontura tão forte que ela apagou e caiu no chão. Quando ela caiu, ela rompeu os 4 ligamentos do braço. E o que é o ruim da tontura da Chiari é porque ela dá de repente. E ela não vai dando aquela tontura que vai tipo numa escala evolutiva. 2, 4... Não, ela já vem com 10. Você tem que estar pronto para se segurar. Por que eu evito hoje em dia usar salto alto? Você já imaginou, tô no salto alto da uma tontura. Então, quando ela vem de uma vez, assim, pã. Aí ou você se segura, bebê, ou você cai. Aí você tem noção do que você tá dormindo, sonhando, e a dor tá latejando? Todo o tempo, ela não cessa. Eu já tomei Tramal, morfina, Paco. O Paco, ele é a junção da morfina com paracetamol de 1000.
E não passava. Por último, eles passaram pregabalina, que também não resolveu. A dor não resolve, tipo, dói muito. Eu tomo, passa ali uns 20, 30 minutinhos e ele dopa. Literalmente, ele te dopa. E eu, bom tomar mais isso aqui? Não, vou ficar louca, não tá mais passando. Aí foi quando eu voltei pra minha terapia, que é a música. E eu todo tempo fone de ouvido. Você sempre vai ver eu cantarolando alguma coisa, ou no lugar que tenha bastante barulho, pra me poder estar ouvindo uma música. Ou eu tô no local, se tiver, eu tô cantando. E eu fui muito criticada. Muito, 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 Fernando. Você não tem noção. Porque quando eu voltei da cirurgia, eu tava com 3 meses. E eu queria trabalhar. Eu tinha que voltar a trabalhar. Eu cheguei no INSS, a primeira palavra que eu disse pro médico do INSS foi: eu quero voltar a trabalhar. Se eu ficar mais um dia em casa, eu vou precisar de terapia. Aí ele deu, né, mais 2 meses. No 3º mês de cirurgia, eu fui no médico do trabalho para voltar a trabalhar. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade para voltar a trabalhar. Eu tive que ficar 6 meses sem pilotar moto, sem andar de moto. Eu tinha que andar de pé, devagarzinho, mesmo que eu não podia sofrer nenhum tipo de depressão. Ficar balançando. Sim, depressão, né? É, depressão. E eu conheci uma paciente também de Chiari, que ela fez a cirurgia dela em Barcelona. E eu já tinha voltado a trabalhar, já estava com uns 5 meses de cirurgia. E ela já estava com 3 anos que tinha feito a cirurgia dela. E ela disse que ainda não tinha conseguido voltar a trabalhar por conta da dor. Eu disse: amiga, eu voltei com 3 meses. Porque o que é mais fácil? Você conviver com a sua dor, numa cama, se deprimindo, se autodepreciando, chorando, jogando pro mundo, pro universo, que essa doença é ruim, ou você tá produzindo, você tá trabalhando, você tá rodeado de pessoas, você tá convivendo, você tá vendo outras pessoas. Às vezes você até esquece da sua dor. Fernando, se eu morrer amanhã, eu quero que todo mundo lembre, Fernando, que me viram hoje andando, rindo, conversando, entendeu? Interagindo com as outras pessoas. Eu não quero que a minha última lembrança seja numa cama, chorando, me lamentando, me vitimizando. Não, Fernando, eu não nasci para isso. Na verdade, eu acho que o ser humano não nasceu para se vitimizar. O ser humano não nasceu para ficar numa cama se autodepreciando. Ai, meu Deus, eu sei que cada caso é um caso, mas eu tô contando o meu caso. Eu posso te garantir que tem casos pior do que o meu, ó. E tem pessoas em situações melhores que a sua hoje lamentando. O que é que você fala para as pessoas quando encontra elas aí na rua? Caramba, eu digo, cara, é sério, tu tá chorando por isso? Bobagem. É bobagem. O que eu passei, Fernando, é bobagem. Perto de certas pessoas que estão num estado pior. Caramba, eu tô trabalhando. Todo dia é uma luta. Nesse exato momento, eu tô vivendo uma luta interna que você não tem noção. Hoje, antes de vir pra cá, no carro eu conversando com o Maiones, eu disse: caramba, Maiones, eu tive um dia tão duro hoje. Eu tive um dia tão difícil. Eu tive um dia tão... Eu tô falando de saúde mesmo. Eu tive que passar por um médico. E por conta disso eu vou ter que entrar de férias. E eu disse: Maiones, como é, cara, que depois do que eu passei hoje, depois do que eu ouvi hoje, eu vou ter que ir gravar um programa dizendo para as pessoas não desistirem, para as pessoas lutarem pelo que elas querem, para as pessoas terem gosto pela vida delas. Como é que eu vou fazer isso se eu tô fodida? E ele disse: não, você não tá. Você tá de pé. Amanhã você vai conseguir passar por isso. E, cara, quando eu acordo de manhã, às vezes, com tanta dor, Fernando, que bate aquele desespero, bate aquela vontade de dizer assim: eu vou desistir, já chega. Mas aí eu me lembro, Fernando, que a minha missão não é essa. Eu tenho filhos, os meus filhos precisam de mim. Quantas pessoas precisam de mim? E eu vejo que, não vou desistir, eu não vou, tá doendo, tem até uma canção, tá machucando, mas também tá ensinando. E eu
dia 28 de maio de 2019, eu morri. Eu morri, sim. Mas eu acordei, eu renasci, eu surgi, eu nasci como outra pessoa. Porque hoje eu vejo a vida com outros olhos. Hoje eu vejo Deus com outros olhos. Hoje eu vejo a minha vida com outros olhos. Hoje eu vejo que o meu dia pode ser melhor e vai ser melhor, independente do que eles vão dizer. O último diagnóstico que eu recebi é que, infelizmente, a doença voltou. O meu cérebro voltou a crescer. E foi um baque. Quando o médico chegou para mim e disse, não, infelizmente a doença voltou. O cérebro voltou a crescer, a gente vai ter que operar de novo. Eu fui para Teresina com maionese e o médico disse, não. Operar pra quê? Aí eu voltei. Eu vou me operar pra quê? Vai resolver? Não. Vai operar pra quê? Vai abrir pra quê? Ele vai abrir e vai... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou jogar pau ímpar, o que eu vou fazer? Eu não vou. Se chegar ao ponto de dizer se eu opero ou morro, aí é outra questão. Mas vai operar pra ver se resolve a questão da dor. Vai operar pra ver se resolve a questão. Pra ver se... Eu disse, Senhor, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um plano bem que nós dois. O Senhor vai me mostrar se realmente eu preciso passar por essa cirurgia de novo. Porque eu já tenho uma lesão na minha medula. E se piorar? E se eu sair de lá com mais sequelas? Então não é melhor eu viver... ter como é que eu posso, uma qualidade de vida nesse momento, da mesma forma que Deus me ajudou no passado, Ele pode me ajudar agora. Deus não dorme, Fernando. Deus está lá no céu, mas Deus está aqui, a gente está conversando, Deus está aqui. E Ele vai saber como me ajudar. Ele vai me ajudar, independente de qual seja a decisão. E outra, eu ouvi de um médico o seguinte, se você morrer, a vontade foi de Deus. Se você viver, a vontade foi de Deus. Se você sair com ou sem sequela, a vontade é de Deus. Cara, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Quem sou eu, Fernando? Se Deus decidir que é para mim, beleza, vamos. Se Ele disser, não, você vai. Ok, tô aqui para fazer a tua vontade. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. Cara, independente do que você esteja passando... Não se vitimiza. Porque quanto mais você se entrega, Fernando, mais a doença, mais a angústia, mais a depressão, eu te digo isso por experiência própria, mais ela vai te agarrar, ela vai te abraçar como um urso. E quando você vê, não sobrou mais nada de você. Eu poderia ter me entregue à doença, sim, eu poderia ter me entregue à dor, sim, mas foi uma decisão minha não me entregar. Quando eu ouvi a seguinte crítica... ela tá com menos de 6 meses e tá vivendo como se nada aconteceu. Ela tá rindo como se nada tivesse acontecido. Ela lida com essa doença como se fosse uma doença simples. Ela faz piada com a doença. Não é assim que uma pessoa normal tem que fazer. E eu falei, é pra mim fazer como? É pra mim me deprimir? Pra mim entrar num quarto e chorar porque eu estou doente de uma doença? Esses normais não estão aqui mais, contando história. É. Os normais que é parte da sociedade diz. Exatamente. Você deveria agir dessa forma. E eu me recuso. Quando eu vejo que eu tô mal, eu dou um jeito, eu grito, eu quebro alguma coisa, eu tenho que me manter viva. Não, eu não vou. E eu me levanto, eu pinto meu cabelo, entendeu? Eu tô até morena de novo, sábado eu vou mudar de novo. Eu pinto meu cabelo, Deus pôs pessoas incríveis na minha vida, como uma grande pessoa desse tamanho, do cabelo laranja. Quando eu tô quase surtando, eu vou lá, Carla me dá café, e eu ando na rua, eu converso, eu falo com gente, eu cumprimento doido. Você vive cada segundo intensamente porque sabe que o ponto pode chegar. Exatamente. E você tem que deixar um legado de superação para as outras pessoas, para que elas pensem como você. Olha, é possível. É possível. Você pode. A Bíblia fala que nada é impossível para aqueles que creem. E aquilo que parecia impossível, continua? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. E para quem tá chegando agora e não entende o porquê que é um milagre, mais uma vez eu peço a edição que coloque em tela cheia aquela imagem que é forte, mas que hoje ela colocou à disposição para que a sociedade possa observar, possa analisar e possa acreditar que sim,
existem milagres. E aqui está uma prova. Sai da foto e mostra a Ainhoa agora, contando histórias e dizendo, olha, agora eu estou vivendo intensamente. Você amanhece, acorda e diz, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Algumas pessoas acordam e dizem, mais um dia? Que saco. Mais um dia de trabalho, mais um dia tendo que conviver com outras pessoas, né? Muita gente acorda já com essa mentalidade negativa. E como você disse, o que nós focamos expande, né? Se você foca em coisa negativa, provavelmente seu dia vai ser péssimo mesmo. Quando, eu não vou mentir, eu tenho os meus dias ruins. Eu tenho aquele meu dia que eu acordo, puta merda, tem que trabalhar. Esse negócio de não ter nascido herdeira. E eu acordo de mau humor, e vou fazendo café de mau humor, e eu vou tomando café de mau humor, e eu sou super desastrada. Não sei se vocês já viram, eu já tropecei no microfone aqui com a mão umas 300 vezes. Eu também. Aí eu quebro coisas, eu chego de mau humor, e eu reclamo da vida, eu reclamo do serviço, eu reclamo do marido, e eu reclamo do cachorro que mijou e eu tenho que limpar o chão de novo. E eu vou zangado, e o sol tá quente, o sol queima a minha pele. Aí quando eu chego no trabalho, que aí eu dá aquela aliviada, aquele estresse básico. Aí eu começo a refletir. Geralmente eu ponho fone de ouvido, tô trabalhando com fone de ouvido. E quando eu vejo, eu tô... Caramba, eu tô reclamando. Cria vergonha na tua cara, jumenta, reclamando da vida. Tem gente que tá pior. E quando eu vejo, opa, acordei, pronto, passou... Bora lá, gata, levanta, vai beber café. E quando eu vejo, eu já tô rindo, conversando, comendo, que eu como igual uma draga daquela de garimpo. E não... Voltou a comer abóbora? Nem tanto. Aí desenvolvi, aí eu passei a pintar. Recentemente passei no vestibular da UEMA, disse que, véi, quando não tem o que fazer, vai estudar. Aí eu voltei a estudar, voltei a costurar. Amo costurar, tipo, tô relembrando coisas que eu gostava de fazer e voltei a fazer, né, pintar. Tenho a minha marca, que é a marca Minha Irmãzinha, que são camisas que eu pinto à mão. Voltei a costurar minhas próprias roupas, eu mesmo costuro na mão, que pra mim é uma terapia. Tem o Instagram? Tenho. Pra turma poder Tem, compartilhar, Minha Irmãzinha, não tem erro. Minha Irmãzinha no Instagram. Minha Irmãzinha. E eu ganhei uma máquina da minha sogra, mas ainda tá lá do mesmo jeitinho que ela me deu. Fico costurando na mão, porque é uma terapia. Eu amo cortar na mão, costurando na mão. E aparece um convite. Aí, não, vem cantar aqui. Tô chegando, vou cantar. Aí, não, compõe um jingle aqui pra empresa fulano. Compõe. Aí, não, eu preciso que você componha aqui uma chamada. Vou lá. Aí, não, cerimonialista. Cerimonialista. Até isso, já comecei de cerimonialista. Aí, não, eu preciso que você escreva um texto. Vou lá, escrevo esse texto. Apresentadora. Repórter. Repórter, apresentadora. Mãe de cachorro. Mãe de pet. Esposa, mãe, uma série de coisas. Eu costumo dizer que eu não consigo ficar parada, Fernanda. Eu não consigo. Hoje foi uma luta tremenda, porque eles tiveram que me colocar de férias, né? Porque eu tenho que, por conta de algum problema, de uma coisinha de saúde que apareceu. É mais uma batalha. Eu costumo chamar de mais uma batalha. E eu teria que me ausentar por 30 dias. E a empresa disse, tu não quer sair de férias, não? É melhor do que tu te ausentar. Porque tu te ausentar, tu vai ter que ir pelo INSS e tal. Vamos te dar férias. E foi uma luta. Foi a tarde quase toda. Gente, não tem como me dar só 15. Comecei de 10. Não tem como me dar só 10. Não, pode me dar 15. Não, é 30. Gente, como é que eu vou ficar 30 dias dentro de casa? Eu disse, meu Deus do céu. Ela disse, não, você vai ter que repousar. Você vai ter que parar, você vai ter que... E é mais uma lição que eu trago para as pessoas. Às vezes a gente precisa parar sim, Fernando. Às vezes você precisa pegar um equipamento seu e parar o funcionamento dele para tirar esse parafuso daqui, pôr um óleo, dar uma lubrificadinha, dar uma pintada. Você precisa parar. Um momento da sua vida você vai ter que parar o que você está fazendo para você se reorganizar. Se reorganizar mentalmente, fisicamente, psicologicamente. E quando eu ouvi isso hoje, não, você precisa parar. Você está muito... E eu disse, tá bom. Mas eu fiquei assim, não quero não.
E Maiones, ele tem sido uma pessoa muito importante na minha vida. Que quando eu choro, ele chora. Seu esposo, né? Maiones. O povo diz que é esposo. Ele tá me pedindo um casamento. Ô, Maiones, fica a dica. Fica a dica. E hoje eu desenvolvi, você tem que parar. Hoje eu recebi um diagnóstico bem, digamos assim, impactante. Não é fácil. Não é fácil. Vocês veem a gente rindo, conversando, aquela coisa. Mas tem um momento que você precisa parar. Como eu já falei, para se reorganizar. Pôr as ideias em mente. Aí, mas você vai fazer o quê nesses 30 dias? Eu disse, eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer. Ele disse, você vai pôr a pintura em dias? Eu disse, tem pintura, tem corte e costura, tem o meu livro que eu tô tentando, acho que tem uns 2 anos que eu tô tentando terminar de escrever esse livro. Não é sobre a Chiari, não é, eu escrevo desde pequena, desde os 10 anos de idade. E teve uma época, né, que eu já tava procurando editora pra publicar. E meio que eu travei. É sobre o que o livro? Pequeno spoiler aí, por favor. É um romance. Ah, romance, É um que romance. legal. Só que não é um romance adocicado, porque eu tenho esse meu lado um pouco assim, o povo diz que eu sou bruta, né? E é um romance bem mais, puxando assim, digamos assim, pro drama. É uma Sim. coisa, depois eu te mostro o manuscrito. É um romance bem atual, então. Bem atual. Cheio de dramas. Quem seria eu pra não pôr um drama, né, Fernanda? É o tempero. E com certeza. Então vamos ficar na expectativa. Vamos esperar que o dia seja publicado, né? Para que possamos fazer uma boa leitura. Uma boa leitura. Eu amo escrever. É uma das coisas assim que eu me identifico muito com a escrita. Mais do que falando. As pessoas acham que eu sou comunicadora. Eu gosto de comunicar, mas eu amo escrever. Muito. Muito, muito. Infelizmente, a Chiari, ela meio que, às vezes, ela faz com que minha mão trema bastante. E eu tinha uma caligrafia perfeita. Minha caligrafia era ótima, super elogiada. E depois da Chiari, depois da cirurgia, como a minha mão treme, ficou horrível, tá? A verdadeira letra de médico. Às vezes eu ainda consigo trabalhar bem. Então é mais que digitando. Só que aí às vezes dá uma preguiça. Aí eu digo, não, tem que voltar a focar. Então, a gente sempre quando tá chegando no final de ano, a gente se enche de plano, né? Os meus planos é 2022, eu vou concluir meu livro. Porque tem uma galera que já leu o manuscrito e já amou e às vezes fica mandando mensagem, mandando e-mail. Sim, cadê? O que aconteceu com a Ana? Eu digo, vocês querem saber demais. Tu pegou a Ana, fez todo aquele alarde. Mas Ana é de fato o nome do personagem? É o nome do personagem central, Ana. E o manuscrito já tem algumas páginas. E quem leu... Tipo, sim, tu pegou a personagem, tu trancou a gente na história, tu prendeu a gente na história, a gente tá lendo. Quando a gente tá esperando o apogeu, não tem nada escrito. Aí teve um colega meu que disse assim, olha, eu tô sofrendo sérios danos psicológicos, esperando tu escrever isso aqui. Eu digo, calma, relaxa. Aí outro colega meu mandou mensagem pra mim, sim. E a Ana, o que aconteceu? Até agora, às vezes, eu me pego lendo isso aqui 3 vezes. Aí eu digo, calma, vai sair, relaxa que A Ana sai. tem um pouquinho de Ainhoa? Digamos que essa questão sangue quente. Tem. E destemida, a Ana é muito destemida, muito. Um pouco impulsiva. Quem não é? Impossível. Mas pra quem já leu, disse, caramba, a Ana é muito foda. Ih, eu falei foda, pode falar isso? Não, pode falar isso. Fique à vontade. Entende? E é muito bom. Modéstia à parte, pra quem já... Maiones leu, aí ele, às vezes ele me cobra, você não vai terminar? Eu disse, calma, Ele vai deu alguns palpites Quem ali? seria tá. Maiones se não desse palpite? Quem seria? Olha, a Ana tem que fazer isso aqui. Aí só que ele vai pra uma linha mais melancólica. Tá. Aí eu não Você é mais do drama. Não, eu sou mais do drama, eu sou mais daquela coisa. Meu Deus, por que isso aconteceu? Mas vai ter um final feliz. Talvez. Talvez. Vamos ficar na expectativa. Agora eu fiquei curioso também, né? Tá faltando editora? Tá faltando editora. Então quem sabe esse episódio vai chegar alguém aí. Olha, faz contato aí com a Ainhoa. Modéstia à parte, como eu já falei, eu gosto muito de escrever. E é uma coisa que é natural. É natural, tipo,
Às vezes eu recebo mensagem, eu tô precisando de um texto para isso, isso e isso. Ah, quantas linhas? Você quer que fale sobre o quê? Você quer que toque as pessoas de que forma? Beleza, te envio daqui mais ou menos 2 horas. E é algo assim que eu não tenho como explicar. Eu imagino a cena, eu me coloco no lugar do ouvinte, o que aquela pessoa quer ouvir. E eu me pergunto, qual sentido eu tenho que tocar? O que essa pessoa tem que ouvir? O que essa pessoa tem que sentir? Qual palavra vai impactar o ouvinte? Qual emoção a pessoa tem que pôr na leitura? E se a pessoa não tiver emoção? E se a pessoa estiver lendo igual uma bula de remédio? Então tem que ser algo mais forte, tem que ser algo mais provocante. Peraí. E graças a Deus até agora, cara, o texto foi incrível. E enfim, eu costumo dizer que sai melhor do que eu cantando. Que eu cantando, de vez em quando eu ainda dou uma desafinada. E leitura, como eu sou muito apaixonada por leitura, tenho parado um pouco de ler por conta de algumas coisas. Depois a gente conversa. É a vista, né? Aí vou mais para escrita. Você pode ver que os meus textos, quando eu posto algo no Instagram, eu tento não ser muito maçante, mas ao mesmo tempo que a pessoa leia e imagine a cena, imagine tudo aquilo que eu tentei pôr naquele texto. Bom, estamos aqui caminhando para o final. É claro que o tempo é muito escasso, né, para falar de tanta coisa que aconteceu na sua vida, mas eu acredito que alcançamos o objetivo, que é utilizar a sua história de profunda motivação para inspirar outras pessoas a não desistirem dos objetivos, porque esse é o propósito. Você pode mais. Você não apenas pode alcançar o objetivo, mas você pode além disso, né? Você chegou a ser a ter o seu primeiro emprego, você pode crescer na empresa, você pode chegar a uma função que você tanto sonha, você pode ter o próprio empreendimento, você pode muito mais. A gente está em constante crescimento. Eu queria pedir para que você deixasse a última mensagem para quem está nos acompanhando, dentro de tudo aquilo que já foi dito, para que continuemos inspirando essas pessoas que nos acompanham. Às vezes ouvir um não dói muito, machuca. Mas às vezes também você dizer não para si próprio, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou viver, dói mais ainda. Porque é o momento em que você desistiu de você. Quando alguém te diz não, aquela pessoa está desistindo de você. Eu ouvi não de muitos médicos. Mas a partir do momento em que você diz não para si próprio, você está desistindo de você. E é o primeiro ponto que você mostra que você está dizendo assim, eu sou incapaz. Mas Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou ele munido de uma força gigantesca, que as pessoas só se dão conta quando decidem que ela tem de fato uma vida. Mas a gente só tem uma vida, Fernando. Na verdade, a gente tem 2 vidas. A primeira é quando a gente nasce, e a segunda vida a gente tem quando a gente descobre que só tem uma vida. É até um pouco confuso, mas é isso. A gente tem 2 vidas. A primeira quando você nasce e a segunda quando você descobre que só tem uma. Então cabe a você decidir se você vai viver essa vida intensamente, vivendo cada segundo como se fosse o último, porque de fato é o último segundo da sua vida. A gente nunca mais vai viver esse momento aqui, a gente vai poder ter outro momento como esse, um novo podcast, mas não vai ser a mesma coisa. Porque esse horário aqui, 9h15, nunca mais vai se repetir. 9h15. Hoje é que dia mesmo? De dezembro? Dia 1º. Dia 1º de dezembro. Olha, dia 1º de dezembro, às 9h15 da noite do ano de 2021, ele nunca mais vai se repetir. Então, o que você está fazendo nesse momento para ser prazeroso, para você aproveitar o seu último momento? Quantas pessoas não tiveram a mesma chance e deixaram passar esse último momento assim? Então, a mensagem que eu deixo hoje é: vivam, agradeçam, vivam intensamente cada segundo, mas agradeçam a Deus. Diga para as pessoas que você as ama: rapaz, eu te amo.
Cara, tu é foda na minha vida. Pega teu filho e beija. Abraça teu filho, pega a tua esposa, pega o teu esposo e diz, cara, eu te amo. Eu te amo. Come aquela comida que você tem vontade de comer. Vai naquele lugar que você tem vontade de ir. Assiste aquele filme ruim que você acha que é ruim, mas você pode se surpreender e ser maravilhoso. Escuta aquela música que você achava que era ruim, mas no fim pode ser algo que você se surpreenda. Viva. Viva cada segundo como se fosse o último, porque você nunca vai saber se realmente é o último. E essa é a mensagem que eu deixo. Vivam, aproveitem. Tem uma terapia que eu uso, que é a terapia do grito. Eu entro no carro com o Mayunes, a gente vai para um local bem afastado e chega lá, a gente baixa os vidros do carro e a gente grita. Mas a gente grita mesmo, grita. Então, se vocês verem eu gritando aí, não é socorro, né? Eu tô gritando. Mas é porque isso te liberta. Cara, se você deu vontade de fazer deu vontade de raspar sua cabeça, raspe. Deu vontade de pintar de azul, pinte. Você só tem uma vida, Fernando. Uma. Mas nunca se esqueça, agradeça a Deus todos os dias porque você tem essa vida. Não durma sem agradecer a Deus pelo dia. E nem se levante sem agradecer a Deus por mais um dia que se inicia. Porque Deus, ele tem que ser o princípio de todas as suas decisões. Ele tem que ser o alicerce das suas decisões. Ele tem que estar do seu lado. Coloque Deus na frente da sua vida. Coloque Deus na frente das suas decisões. Independente se você é cristão, é evangélico, é católico, é adventista, é ubandista, não importa. Deus é um só. Independente da sua religião, Deus é um só. Viva, seja grato pela vida, pelo sol, pela chuva. Seja grato por Deus. Você está vivo. Agradeça. Obrigada, Fernando. Que testemunho, que história bonita. Me emocionei aqui no decorrer da sua história. Muito obrigado por ter atendido nosso convite e acredito que estamos impactando muitas outras histórias a partir desse testemunho de uma verdadeira vencedora, né? Eu que agradeço pelo convite. Viva intensamente, aprendemos isso hoje. Viva como se fosse o último momento, né? Viva sempre de forma intensa e, claro, com gratidão. Com gratidão. Isso é o mais importante. Olha, você teve a oportunidade hoje de assistir esse episódio do podcast com Ainoan Sótinas. Isso. Sótinas. É. Ainoan Sótinas. Eu gostaria de pedir a você que pudesse deixar um like, que compartilhasse, comentasse. Você pode sugerir também novos convidados e convidadas. Esse projeto é seu também. O nosso objetivo é levar uma história para que outras histórias sejam transformadas. Você está afim de participar disso? Então me ajuda divulgando. Vamos alcançar mais pessoas e tenho certeza que Deus vai te retribuir. Porque Deus retribui. Oi? Deus retribui. Deus retribui. Essas boas ações, né? Isso. Então acredite nisso, Deus vai retribuir essa sua atitude, que pode ser pequena para você, mas representa muito para todos nós e para milhares de pessoas que precisam de uma mensagem como essa. Quero desde já te agradecer. Muito obrigado por ter nos acompanhado. No próximo episódio retornaremos com mais uma história de superação. Até lá!